Boa, Insighters! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, a última aula aqui do módulo 7, módulo de programação. A gente vai ver um pouquinho sobre orientação a objetos, que é extremamente importante, né? Que todo desenvolvedor tenha a base de orientação a objetos para poder entender sistemas mais complexos e poder partir aí para o seu desenvolvimento web e para o seu trabalho do dia a dia, beleza? Então vamos lá, orientação a objetos na prática. Para quem não sabe, orientação a objetos é um paradigma de linguagem de programação, tá? Como é que funciona esse paradigma, né? Um modo de pensar. Normalmente, quando a gente começa a gente começa a programar pensando num padrão procedural, ou seja, uma linha depois da outra, né? A gente pensa na execução desse ponto de vista, né? De uma linha depois da outra. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo outros paradigmas, né? Então, existem paradigmas orientados a eventos, e outros tipos de paradigmas. O orientado a objetos é o mais comum, é o mais difundido e é o mais aprendido, né, nas universidades. Então, é o que no dia a dia você vai precisar também. Então, no dia a dia você vai precisar aprender a construir interfaces, construir classes, construir classes com seus métodos, com seus atributos. Então, todas essas linguagens, né, Python, PHP, até o próprio JavaScript, que normalmente não tem todos os elementos explícitos de uma orientação a objetos, mas dá para fazer orientação a objetos com JavaScript. E não só com JavaScript, né? Hoje a gente tem um TypeScript que veio justamente para poder trazer uma tipagem, um controle de tipagem, que é o que permite um pouco mais a gente ter conceitos mais sólidos e mais explícitos, né, de orientação a objetos dentro do JavaScript, ou seja, usando o TypeScript. E o Golang também é orientado a objetos, então todas essas linguagens têm suporte à orientação a objetos. E normalmente o código que você vai pegar no seu trabalho bem provavelmente vai envolver, né, orientação a objetos, e você vai precisar entender os conceitos básicos, tá? Então, vamos lá para orientação a objetos. Galera, os desafios normalmente para iniciantes, todo iniciante tem dificuldade de aprender orientação a objetos. Por quê? Porque é uma teoria um pouco complexa, tá? Demora um pouco para você entender, você precisa ter uma virada de chave no pensamento, na forma de pensar, tá? Em relação a orientação a objetos. Porque ao invés de você construir o seu software, pensar no seu software em todas as possibilidades possíveis, você vai começar a pensar em comportamento, em características, em classes, e isso é uma mudança de paradigma muito forte para quem está começando a programar. Então, essa complexidade, ela desconectada da prática que normalmente o desenvolvedor vem, né? Quando ele vem aprendendo, ele vem praticando programação funcional, programação procedural, e aí até ele chegar numa programação orientada a objetos demora um pouquinho, tá? Mas os desafios normalmente para o iniciante é esse, né? E aprender orientação a objetos desconectada da prática também é um pouco complicado. Por isso que a gente vai trazer exemplos reais aqui. E no e-book também que tem aqui no final da aula, aqui embaixo, disponível para vocês baixarem. Vocês vão poder estudar um pouco mais e ver mais na prática, né? A gente vai trazer um pouco de prática aqui também. A dificuldade em visualizar aplicações também no mundo real, isso é comum, não se preocupem, faz parte do processo, tá, de aprendizagem de orientação a objetos. E adaptação entre linguagens diferentes. Então, eu recomendaria, o ideal, né, seria que todo mundo aprendesse orientação a objetos com linguagens fortemente tipadas, né? Só que é aquilo, né? Você mudar de linguagem a todo momento, a depender da circunstância, pelo menos no início, pode não ser muito bom. Então, mudar de linguagem de programação a todo momento pode trazer algumas dificuldades no aprendizado. Então, é muito difícil para a gente que está ensinando, orientando, tentar achar um caminho, até porque cada um vai encontrar um caminho melhor para poder aprender, tá? Mas o ideal seria você aprender orientação a objetos com uma linguagem fortemente tipada, tá? Aprender com um Java, aprender com C++, seria o ideal. Mas dá para aprender com qualquer outra linguagem, com Python, com PHP, com qualquer outra linguagem, com Golang, tá? Então, assim, vamos seguir com uns exemplos e vocês vão entender um pouco mais sobre orientação a objetos aqui. Bem,
Como é que essa aula vai ajudar vocês, né? Os pilares fundamentais de orientação a objetos, eu vou mostrar aqui como implementar eles do ponto de vista prático. Vocês vão ter a base para depois criarem sistemas robustos, escaláveis, reutilizando código, né? Que é o princípio da orientação a objetos. A orientação a objetos tem como princípio a reutilização de código. E conectar a teoria com a prática com exemplos reais, beleza? Então, essa é a ideia dessa aula. Aqui a gente vai ver primeiro os fundamentos essenciais, o que é uma classe, o que é um objeto, o que são os atributos, métodos, as relações entre as classes, como hierarquia, composição, agregação, aplicações práticas e exemplos em múltiplas linguagens. Essa é a ideia dessa aula. Essa aula foi feita para você que é iniciante, você que está aprendendo orientação a objetos, ou você que quer rever os conceitos de orientação a objetos e está em busca de exemplos claros, né, explicações detalhadas. Lembrando que existem mais detalhes no e-book, tá? Que está disponível no final da aula. Bem, você vai estudar, isso aqui é uma orientação clara de como é que você vai aproveitar bem essa aula, tá? Estude os conceitos, tá? A gente vai passar os conceitos, anotem, fiquem com um caderninho na mão e anotem os conceitos aqui que a gente vai falar, porque não basta só assistir essa aula para poder entender perfeitamente os conceitos. Vocês vão precisar estudar, vão precisar se colocar de frente ao computador e treinar. Usem os testes de exemplos, né? Usem os exemplos que eu vou passar aqui, executem os códigos que a gente vai passar aqui e realize os desafios, tá? No e-book tem vários desafios para vocês realizarem e crie seu próprio projeto, tá? Tentem criar uma aplicação web, uma API REST, usando os conceitos de orientação a objetos. Existem alguns exemplos que estão no meu GitHub e eu vou deixar o link também aqui disponível e vocês podem tomar como base. Bem, a primeira parte sobre orientação a objetos se refere a atributos e métodos. Como é que a gente pensa o mundo orientado a objetos, né? Sobre o paradigma de orientação a objetos? Através de classes, tá? O que são classes? Classe é o escopo de um código, tá? É o escopo, aquilo de fato não vai ser executado no momento em que você está escrevendo ele. Você só está, pense que você está descrevendo de fato um objeto. Por exemplo, um carro. Então, vamos supor que em algum momento do seu código você precisa descrever o objeto carro. E esse carro ele tem atributos, ou seja, ele tem características como cor, modelo, a velocidade máxima dele, e ele tem métodos, ou seja, ações que esse carro pode executar, como acelerar, frear, ligar o motor. Então, percebam, os métodos são sempre verbos, são sempre ações, e os atributos são sempre características. Então, uma classe ela é composta basicamente por atributos e métodos, tá? E os atributos sendo as características e os métodos sendo as ações. E a classe, ela vai ter esse escopo do que o carro, objeto carro nesse caso, nesse exemplo, é capaz de fazer e quais são as características dele. Então, o nome orientação a objetos não é à toa, é porque a gente de fato declara objetos, tá? E aí a gente organiza o escopo do código como forma de classes. Em algum momento a gente vai instanciar uma classe. O que significa instanciar uma classe? Significa concretizá-la na memória RAM. Ou seja, significa que eu vou poder usá-la de fato. Então, no código main, a gente coloca a instância daquela classe. E aí a gente, de fato, atribui uma cor ao carro, um modelo ao carro, uma velocidade máxima ao carro, e a gente pode mandar aí agora ele acelerar, frear ou ligar o motor. Então, perceba, a partir do momento que eu instancio a classe, eu crio um objeto, tá? Então, a nomenclatura é extremamente importante aqui, tá? Para o aprendizado do conceito, tá? A classe é só a declaração do comportamento e dos atributos, né? Das características do objeto. O objeto ele vai ser criado, o objeto ele é a instanciação da classe, ele é a concretização da classe, ok? Então, por que que a orientação a objetos é importante, né? Por que que a gente tem que organizar dessa forma? Porque a estrutura e o código, ele fica mais modular, ele fica mais reaproveitável quando você usa orientação a objetos. Permite reutilização. Então, organização é um ponto que você ganha se você
construir seu código orientado a objetos. Reutilização, ou seja, você vai reaproveitar código. E escalabilidade, facilita também a manutenção e adição de novas funcionalidades. Então, a manutenabilidade, escalabilidade, tudo isso você ganha quando você escreve seu código orientado a objetos, ok? São aspectos importantes aí do porquê. Os 4 pilares da orientação a objeto é o encapsulamento, que é onde você coloca você consegue abstrair conceitos de um objeto sem precisar expor necessariamente. Então, por exemplo, você consegue esconder dados sensíveis de um cliente no sistema bancário, por exemplo, sem precisar expor todos esses, porque existe um negócio chamado visibilidade, que você pode deixar um atributo privado ou protegido, protected ou private, ou público, né? E você pode fazer com que esse atributo seja acessado somente por um método, por exemplo, usando o padrão getSetter para pegar o valor de um atributo ou para setar, né, para inserir um valor no atributo. Existe a herança, que é uma relação entre duas classes, onde, por exemplo, eu tenho a classe mamífero e a classe cachorro, e todo cachorro é mamífero, né? Mas ele herda características do mamífero. Então, um carro elétrico, por exemplo, pode herdar características de um carro, certo? Então, do ponto de vista conceitual, herança é isso, tá? É uma relação entre duas classes, onde você herda, você faz um extend da classe na sua classe atual. Ou seja, você faz a herança e aí você ganha os atributos dessa classe pai. Polimorfismo é quando um objeto pode assumir diversas formas, ou seja, um método ele pode ter comportamentos diferentes a depender dos parâmetros que você passa para ele. Tá? Então, você pode, por exemplo, ter um método que tem o mesmo nome, só que você escreve ele de formas diferentes. Por exemplo, desenhar ali pode ter um atributo, pode ter 2 atributos, pode ter 3 atributos, e a depender da quantidade de parâmetros, na verdade, né? Não atributos. Mas dependendo da quantidade de parâmetros e da ordem dos parâmetros, você pode ter um comportamento diferente na classe. Isso é polimorfismo. E abstração, que é quando você, na verdade, ignora detalhes de implementação, né? Por exemplo, o motorista usa o volante e os pedais, mas ele não precisa entender o funcionamento do motor. Então você tem a classe ali, motor, e você tem a classe do carro que usa o motor, usa as funcionalidades do motor, como acelerar e frear. Mas você não precisa saber detalhes de implementação. Então a abstração é um dos pilares da orientação a objetos, tá? Existem outros conceitos, tá, de relação entre classes, como agregação, como composição. Por exemplo, um carro é composto por roda. Por quê? Porque um carro não é carro sem roda. Então, se você tem duas relações entre classes, ao ponto da classe que contém a outra descaracterizá-la se ela não tiver, ou seja, um carro ele é descaracterizado a partir do momento que ele não tem roda, porque todo carro precisa de roda. Então, quando você tem uma relação entre carro e roda, você tem uma composição, porque a roda faz parte do carro. O carro deixa de ser carro quando ele não tem uma roda. Ou você pode ter uma simples agregação, tá? Que é quando você tem carro, mas não tem, por exemplo, vamos supor, retrovisor. Então, o carro, ele é carro sem retrovisor? Ele até precisa do retrovisor, até seria muito bom que ele tivesse retrovisor, é muito recomendado que ele tenha. Mas ele não descaracteriza o carro em si. Ele consegue andar, ele consegue fazer as funções básicas sem o retrovisor. Então, a agregação é esse outro tipo de relação um pouco mais fraca entre duas classes. Existe sobrecarga de método, que é quando você reescreve um método, né? Reescreve a funcionalidade de um método. Então, existem outros conceitos, tá? De orientação a objetos. Isso aqui é um escopo de uma classe, por exemplo, em Python. Como é que eu escrevo do ponto de vista prático, né? Class car. Eu estou descrevendo a classe carro, tá? Em Python é assim. Dentro desse escopo aqui do class car, eu vou definir os atributos e os métodos.
Aqui nesse caso, no Python, eu não preciso necessariamente declarar os atributos, tá? Porque, por exemplo, aqui no método construtor, que é o método que inicializa a classe, quando você vai instanciar ela, é ele que roda, você tem dois underlines, que é o underscore. Esses dois underlines em Python têm um nome especial, né? Underscore. É, e essa palavra é uma palavra reservada. Então, quando você tem dois underlines, o init e dois underlines no final, significa que esse é um método construtor. Em algumas linguagens de programação, o nome do método construtor é o mesmo nome da classe. Então, em algumas linguagens de programação, para você construir o método construtor, que é o método que vai construir a classe, você simplesmente colocaria def, que é no Python para definir uma função, um método, e aí você colocaria o nome do método, o mesmo nome da classe. Em algumas linguagens é assim. No Python é underscore init, certo? E aí no Python também, você sempre passa como parâmetro de um método self, que é um autorreferenciamento. É para ele conseguir acessar um atributo e dizer que esse atributo é dessa própria classe. Então aqui eu passei marca e modelo. Então self.brand é assim que se acessa um atributo dentro da própria classe. O atributo aqui é brand, que é marca, e ele atribui o valor passado na hora de inicializar a classe. Então, cá embaixo, quando eu faço que my car é igual a car, eu estou instanciando a classe car e eu estou passando como parâmetro a marca e o modelo, né? Então, quando eu passar essa marca e esse modelo, eu vou chamar o método construtor, isso é tudo implícito, tá? E você vai atribuir para o atributo brand a marca passada, que é Toyota aqui nesse caso, e vai passar o modelo também, tá? E aqui o engine started, né, o atributo, um atributo privado aqui, né? O underscore no início de um atributo significa que ele é privado. E aqui o engine started é só um booleano para dizer se ele está ligado ou não o carro, né? O carro ele é instanciado desligado. Então existe aqui uma função, um método, né, chamado start engine, que é para poder dar o start no carro. E é isso, basicamente, tá? É assim, aqui tem a instanciação dele, né? E aí a chamada da classe Start Engine, o Stop Engine. Então, é dessa forma que a gente cria uma classe, tá? Em Python, tá? Então, aqui é a declaração da classe e embaixo é a criação do objeto baseado na classe. É basicamente assim que funciona a orientação a objetos. E esse exemplo é um exemplo em Python. Aqui no meu GitHub, eu vou deixar esse link aqui no final, a gente tem, tá, vários exemplos em Python, tá? Eu estou usando exemplos em Python, mas poderia ser em qualquer outra linguagem, tá? Inclusive no meu canal do YouTube tem exemplos de orientação a objetos com outras linguagens. E aí eu vou deixar disponível para vocês baixarem, eu vou mostrar aqui rapidamente os códigos. Eu também tenho aqui, passar rapidamente, né, em Python, como é que é os conectivos lógicos, né, o e, o ou e o não, como é que são os operadores relacionais, né, maior igual, menor igual, os operadores aritméticos, soma, subtração, divisão, resto da divisão, e os laços de repetição, né? O if, como é que é o if em Python, como é que é os if else, o elif também é muito utilizado, né? Que é o else if, é uma junção dos dois. O for em Python, o while em Python, como é que funciona, né? Aqui também tem os tipos de dados em Python, tá? Isso aqui é importante, depois vocês pausem, vocês podem fazer exemplos usando esses tipos de dados. Lembrando que tudo foi tirado da própria documentação do Python, tá? Então aqui está os laços de repetição, o modo como se manipula um string em Python, o modo como se printa uma variável aqui dentro no meio de um string, como é que se define uma função, é o def. O Python tem um modo interativo também, que você pode trabalhar direto num terminal do Python. E a orientação a objetos, né? O ideal é que em algum momento você estude um pouco de UML, né? Que é uma linguagem de modelagem que permite que você desenhe as classes em forma de diagrama.
O menozinho aqui é um atributo privado, o mais é um método público, e aí aqui é uma herança, esse triângulozinho aqui é uma herança, aqui é uma composição, aqui é uma agregação, associação. Então, existem relações entre classes e meios de você modelar essa classe, tá? No modo mais abstrato, independente da linguagem de programação. Mas aqui tem alguns exemplos em Python, né? Declarando uma classe, é o class, o nome da classe. Instanciando um objeto, né? Só dizer o nome do objeto igual ao nome da classe. Método construtor, do underscore init. E como é que se faz uma herança, né? Em Python, você simplesmente passa o nome da classe aqui dentro do parênteses, e aí você consegue herdar, né? No Java é o extends. Sobrecarga, como é que faz sobrecarga de método? Você passar por cima de um método que já existe. Visibilidade, né? No Python, você só tem os atributos privados, né? Aqui os protected é um underline, né? E o privado são 2 underlines. E é isso, tá? É isso. Tem também alguns exemplos de código aqui, tá? Lá no GitHub que eu deixei. Aqui é uma classe carro, tá tudo funcional, tá? Vocês podem rodar o código, vocês podem simplesmente dar um Python 3. Deixa eu só acessar aqui a pasta O. Vocês podem simplesmente dar um Python 3 e aqui, por exemplo, class carro underline new. E aí ele vai criar um carro amarelo, tá vendo? O atributo amarelo, que é a cor do carro, e 4, que é o número de rodas do carro, tá vendo? E aqui ele chama o método escreva, mas ele poderia chamar o get número de rodas, o get cor. Aqui tem um exemplo de classe abstrata. Aqui tem um exemplo de composição, né? Composição, o carro é composto por motor. Encapsulamento, né? Onde você consegue usar, por exemplo, a conta bancária sem, né, necessariamente saber o que está acontecendo por detrás. Interface, né? Que no Java é implement, mas aqui no Python a gente usa o ABC, que é o Abstract Method, para poder, né, usa o decorator aqui para poder dizer que essa classe é uma classe abstrata. E a gente faz tipo uma herança dessa classe abstrata aqui, assim que a gente faz o implement em Python. Algumas linguagens de programação não têm suporte explícito à interface ou alguns outros recursos de orientação a objetos, mas tem um jeitinho de fazer sempre. Então aqui tem alguns exemplos de polimorfismo, né? Quando você... Aqui tem alguns exemplos, né? Quando você cria aqui, eu crio o carro, crio o barco, crio o avião, mas eu posso iniciar o movimento com o carro, com o barco ou com o avião. Com um veículo, né? Então, o método iniciar movimento só precisa de um veículo, e o veículo é uma classe pai aqui, que é herdada por carro, barco ou avião. Tem método privado, protegido, protected, tem alguns decorators para vocês aprenderem, tem sobrecarga de método, né? E é isso, galera, tá? Aqui tem uns exemplos de orientação a objetos, tem alguns exercícios também, tem alguns exemplos de estrutura de dados, de padrões de projetos, e tem básico aqui, né? Um exemplo de operadores aritméticos, de funções, tá? De laços de repetição, para vocês aprenderem um pouquinho de Python. Beleza? Galera, eu espero que tenham gostado, tá? Dos conceitos de orientação a objetos. Lembrando que tem mais coisa aqui no e-book, aqui embaixo. Tem também o questionário para vocês responderem, para treinarem, né, os conceitos de orientação a objetos de vocês. Se vocês também quiserem aprender em outra linguagem de programação, vocês podem pedir aqui nos comentários. Tem também no meu canal do YouTube em outras linguagens de programação, mas é interessante que vocês escolham uma linguagem de programação e tentem aprender o conceito, tá? Eu vou deixar também o link de 2 livros, tá? O Pense Python e o Python Fluente, que tem de forma muito mais aprofundada, todos esses conceitos, e tem exercícios também para vocês treinarem, tá? Recomendo fortemente que vocês se aprofundem, estudem nos conhecimentos de orientação a objetos, porque vão ser necessários para as próximas aulas.
e para a vida de vocês, né? O trabalho, dia a dia de vocês, beleza? A gente vai ficando por aqui. A gente encerra aqui o módulo 7 de programação e a gente vai para o último módulo, tá? A gente vai para o último módulo, que é o módulo 8, que vai ser dia a dia como desenvolvedor. A gente vai falar um pouco sobre a rotina e processo de desenvolvedor, no dia a dia do trabalho do desenvolvedor, beleza? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui.